Olha só, quando se fala em evolução, um nome vem à mente quase que instantaneamente, né? Darwin. Mas e se essa história que a gente aprendeu na escola for, na verdade, só o começo? A verdade é uma saga bem mais rica, bem mais colaborativa. Então vamos juntos desvendar a história real da evolução. A gente adora uma história de herói solitário, não é? Aquele gênio que do nada tem uma epifania e muda o mundo. Mas será que com evolução foi assim mesmo? Foi a obra de uma pessoa só? É exatamente essa ideia que a gente vai questionar hoje. E veja bem, a história do Darwin é sim um ponto de partida fantástico. Dá um rosto, um nome para a ideia, um momento que todo mundo lembra. Só que a verdade é que essa é só uma peça, sabe? Uma peça de um quebra-cabeça científico que é, nossa, muito, mas muito maior e mais antigo. Então, para a gente entender essa história direito, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é para pouco tempo atrás, não. É para muito antes de Darwin. Porque essa ideia de que as espécies podiam mudar, ela não brotou do nada no século XIX. Na verdade, era um debate que já, fervia há séculos. E no meio desse debate todo, tínhamos basicamente duas visões de mundo que batiam de frente. De um lado, o chamado fixismo, a crença de que as espécies eram estáticas, sabe? Criadas de um jeito e pronto, não mudam nunca. Do outro lado vinha o transmutacionismo, que era uma ideia super radical para a época, a de que as linhagens se transformam, elas mudam, elas evoluem com o passar das gerações. E essa ideia do fixismo tinha um reforço de peso, viu? Um conceito super poderoso chamado scala naturae, lá do Aristóteles, a escada da natureza. Pensa numa hierarquia bem definida. Lá embaixo, os organismos mais simples e subindo, até chegar na humanidade, claro, num lugarzinho todo especial lá no topo. E olha, essa ideia não foi pouca coisa não. Ela dominou o pensamento ocidental por mais de 2000 anos. Mas ao mesmo tempo, a ideia de mudança estava ali, borbulhando por baixo dos panos. E há muito tempo. Lá no século IX, um estudioso chamado Al-Jarris já descreveu uma coisa muito parecida com a seleção natural. Aí a gente pula para o século XVIII e tem gente como Maupertuis e até o avô do próprio Darwin, o Erasmus, escrevendo abertamente sobre a transmutação. E em 1809, Lamarck propõe a primeira teoria evolutiva completa de fato. Ou seja, Darwin não estava começando uma conversa do zero, ele estava, na verdade, entrando numa que já estava rolando a todo vapor. E aí que a gente chega no século XIX, no grande avanço que ia virar a biologia de cabeça para baixo para sempre. Mas atenção a um detalhe que é crucial aqui. A história não é só sobre Darwin, é sobre Darwin e Wallace. O processo do Darwin foi super metódico, quase um trabalho de detetive. Começou tudo naquela famosa viagem no navio Beagle, né? Ali ele foi juntando as pistas, as evidências, desde fósseis de mamíferos gigantescos até os padrões de como as espécies se distribuíam pelo mundo. Mas a peça final do quebra-cabeça, a que fez tudo se encaixar, veio de um lugar que ninguém esperava, da economia. Foi lendo um ensaio do Thomas Malthus sobre a luta que existe por recursos limitados que Darwin teve aquele estalo, aquele eureka. O mecanismo que ele tanto procurava era a seleção natural. E essa foi a grande virada de chave, a ruptura conceitual. Darwin basicamente chutou a escada de Aristóteles para longe e, no lugar, colocou a imagem de uma imensa árvore da vida, toda ramificada. E o mais radical? Nessa nova visão, a humanidade não está no topo. A gente é só mais um galinho, sabe? Um entre milhões, todos interligados por uma ancestralidade comum. Só que aí vem um fato que é, no mínimo, surpreendente. Darwin sentou em cima dessa teoria revolucionária por quase 20 anos. 20 anos! Por quê? Bom, ele sabia o tamanho da bomba que tinha nas mãos, o quão polêmica a ideia era, então ele estava determinado a juntar uma montanha de provas antes de apresentá-la ao mundo. Acontece que ele não estava sozinho nessa. Do outro lado do planeta, lá no arquipélago malaio, um outro naturalista, Alfred Russel Wallace, trabalhando por conta própria, chegou exatamente na mesma conclusão. E aí, em 1858, uma carta de Wallace chega à porta de Darwin, descrevendo a teoria da seleção natural em detalhes. Essa carta do Wallace foi o empurrão que faltava para Darwin. E o que poderia ter virado uma briga feia para ver quem publicava primeiro, acabou se tornando um momento histórico de colaboração. Os amigos de Darwin correram para organizar uma apresentação conjunta dos dois trabalhos. E foi assim que a maior ideia da biologia veio ao mundo. Não como o insight de um gênio solitário, mas como uma descoberta compartilhada. Só que, mesmo com essa descoberta monumental, a teoria de Darwin e Wallace tinha um buraco enorme. Faltava uma peça essencial no quebra-cabeça, uma que nem Darwin nem Wallace conseguiam encontrar: o grande mistério da herança.
Então, qual era esse ponto cego? Que problema era esse tão grande que ameaçava botar a teoria inteira por água abaixo? O problema todo era a hereditariedade. Naquela época, a ideia que todo mundo tinha era a da herança por mistura. Pensa assim, é como misturar tinta preta e tinta branca. O resultado é cinza. As características dos pais se misturariam nos filhos. E isso era um problemão para a teoria de Darwin, porque qualquer característica nova e vantajosa, bom, ela seria diluída a cada geração, até sumir. Exatamente como uma gota de tinta vermelha num balde gigante de tinta branca. Ela desapareceria. E a solução, por uma ironia do destino, estava sendo descoberta exatamente na mesma época, no jardim de um mosteiro. Um monge chamado Gregor Mendel, fazendo experimentos super cuidadosos com plantas de ervilha, descobriu a verdade. As características não se misturam. Elas são passadas para frente em unidades discretas, que hoje a gente chama de genes. Elas são herdadas inteirinhas. E agora, se prepare para uma das maiores e talvez mais cruéis ironias da história da ciência. Darwin, ele tinha uma cópia do trabalho de Mendel. Pois é, ela foi encontrada em sua biblioteca depois que ele morreu, com as páginas ainda por cortar, sem nunca ter sido lida. A resposta para o seu maior problema esteve ali, na estante, o tempo todo. E ele nunca soube. Demorou, viu? Levou décadas depois da morte de Darwin, mas finalmente, lá pelos anos 30 e 40, as peças se encaixaram. As duas grandes ideias foram unidas no que a gente hoje chama de síntese moderna. A seleção natural de Darwin e a genética de Mendel finalmente se encontraram, criando a base sólida para toda a biologia evolutiva que conhecemos hoje. Mas calma, que a história não acaba aí não, porque a própria teoria da evolução, assim como a vida que ela estuda, nunca para de evoluir. E isso nos joga direto para os dias de hoje. Hoje, estamos vivendo uma fase nova. Muitos cientistas estão construindo o que chamam de síntese evolutiva estendida, que não substitui Darwin, mas adiciona novas camadas de complexidade e riqueza à sua teoria. Essa nova síntese inclui campos fascinantes. Por exemplo, a epigenética, que mostra como o ambiente pode, ligar e desligar genes e passar essas configurações para as próximas gerações. Ou a construção de nicho, a ideia de que organismos, como um castor construindo uma barragem, não são apenas moldados pelo ambiente, eles ativamente o moldam. E a plasticidade fenotípica, que é a capacidade incrível de um mesmo conjunto de genes produzir resultados diferentes dependendo do ambiente, mostrando a flexibilidade da vida. E tudo isso nos traz de volta a ideia central, que um provérbio resume perfeitamente. A sabedoria é como um baobá, nenhuma pessoa consegue abraçá-la sozinha. A teoria da evolução é exatamente isso. É esse baobá gigante. Não foi a criação de uma pessoa só, mas sim o trabalho coletivo de incontáveis mentes ao longo de séculos. No fim das contas, a grande lição é esta. A ciência não é um livro de respostas prontas, estáticas. É um processo vivo, contínuo, de descoberta. E se a própria teoria que explica a vida está sempre evoluindo, a pergunta que fica no ar é: que novos e surpreendentes galhos crescerão a seguir na árvore do conhecimento? A busca, com certeza, continua.